No tempo de Dom João, governar Portugal era viver na defesa, temer constantemente os vizinhos, maiores, mais fortes e poderosos. No Brasil, o soberano destas vastas terras descobriu que havia uma enorme diferença. Naquela época, tamanho era documento. A conquista de territórios, uma carta na manga, para negociar a qualquer momento, em períodos de guerra ou quando chegasse a paz. Assim que chegou ao Rio de Janeiro, Dom João declarou guerra à França. Enviou ordens ao povo e ao exército que combatesse o invasor em solo português e planejou dar um troco a Bonaparte. Pelo manifesto de 2 de maio, declara Sua Alteza Real guerra a Napoleão e aos franceses. Permite a seus vassalos na Europa, no Brasil e nos domínios ultramarinos, repelir, por mar e por terra, os seus inimigos e fazer-lhes guerra. Declara Sua Alteza Real nulos todos os tratados que o imperador dos franceses o fez assinar e que jamais deporá as armas. Não consente e não consentirá, em caso algum, na cessão de Portugal, que forma a parte mais antiga da herança e dos direitos de sua família real. Dom João enviou tropas reais e homens de confiança para o norte do Brasil. Em 1809, Caiena, colônia francesa, a atual Guiana, começou a ser invadida. Em 1812, estava totalmente dominada. A tomada da Guiana marca uma política voltada para o novo continente. Não é um simples ataque, mas é uma medida ofensiva com caráter defensivo. O que eu quero dizer? Toda essa política americanista da corte portuguesa no Rio de Janeiro, ela parte do pressuposto de que o Império Português está fragilizado. Portanto, essa política, ela é estratégica, ela é circunspecta, ela é cautelosa. Ao mesmo tempo, então, que trata-se de uma represália, na verdade é garantir uma moeda de troca. As tropas reais partiram de Belém do Pará e, pela selva, invadiram a Guiana Francesa. Era uma represália a Napoleão Bonaparte, mas os comandantes tinham também ordens expressas do príncipe regente Dom João para entrar no Jardim Botânico de lá, o Jardim Gabriele, e roubar o maior número de especiarias e plantas exóticas que encontrassem. Eles eram obcecados para essa história de especiaria. Portugal não tinha aquele espaço e também não era tropical que pudesse plantar no próprio Portugal. Então eles procuravam transferir para cá. Então eles trouxeram tudinho, numa primeira etapa aqui para o Pará. E depois isso provavelmente abasteceu o Jardim Botânico, que o Dom João VI também criou. Além de anexar o território de Caiena ao Brasil, a invasão ainda privou os franceses de obter as melhores madeiras para a construção de navios e bases para canhões, e que vinham da América do Sul. Eram as madeiras de lei, nome que os brasileiros deram às melhores árvores da Amazônia e da Bahia: cumarus, maçarandubas, jequitibás, perobas, jacarandás, mognos, hoje madeiras raras. Madeira de lei justamente porque havia uma ordem régia proibindo a derrubada de matas, né, e dando exclusividade para a exportação, da extração da madeira para a exportação. Por isso que o nome madeira de lei vem do século XVIII em função dessas ordens régias de Portugal. Mas a madeira exportada nessa época era madeira em tora. É muito difícil você quantificar quanto de madeira chegou a ser exportada para Portugal. E essa produção e essa exportação continuou bastante intensa até pelo menos o início do século XIX. A estratégia foi fundamental também para o desenvolvimento de um antigo plano. Dom João mandou para o Grão-Pará o principal técnico botânico de Caiena. As novas espécies foram aclimatadas em Belém. Quando eles chegam na Guiana Francesa, eles conhecem um jardim botânico de Caiena, conhecido como Lac Gabriel,
e fazem verdadeiro saque nesse jardim botânico. Eles transferem centenas de mudas, primeiramente para Belém. Belém se torna o primeiro centro de dispersão de muitas espécies que hoje são muito comuns no Brasil. De Belém, essas plantas são enviadas para São Luís, depois para Olinda, onde se constrói um jardim botânico especificamente para o trânsito desses vegetais, e depois para o Rio de Janeiro. Assim que o acervo todo do Jardim Botânico Caiena passa para o Brasil e vai terminar no Rio de Janeiro. De todos os jardins de aclimação de plantas criados no Brasil, o maior e mais importante foi o do Rio de Janeiro, fundado pelo próprio Dom João e o único que existe até hoje. A vantagem, a grande surpresa que foi a questão climática do Brasil em algumas regiões ser compatível com a Ásia tropical é que ficava no meio do caminho. Se cultivasse aqui, não precisava mais ir para a Índia. Eles fizeram essa rota enquanto foi necessário para abastecer os seus hortos no Brasil. A partir do momento, é bem sintomático, a partir do momento que as plantas se desenvolveram no Brasil, acabou a rota da Índia. Ela foi minguando. Na mesma época, chegou ao Brasil um navio com 200 mercadores portugueses que estavam presos numa possessão francesa na Ásia. Entre eles, um especialista em plantas, Luiz de Abreu Vieira e Paiva, que passou alguns anos trabalhando no Jardin des Pamplemousses, o maior de todos os jardins de espécies botânicas que os franceses construíram na Ilha de França, hoje uma das Ilhas Maurício, na Ásia. Luiz de Abreu foi quem trouxe para o Jardim Botânico do Rio sementes da valiosa noz moscada, de lixias chinesas e mudas de uma palmeira que foi plantada no jardim pelo próprio Dom João. Mas a exótica palmeira areca, roubada pelo botânico e plantada pelo regente, não tinha nada de asiática. Tinha sido levada da Caiena para o Jardin des Pamplemousses e já existia no Grão-Pará, fruto do contrabando de plantas. A Aléia de Palmeiras é, até hoje, um cartão postal emblemático do Jardim Botânico. Tomada a Guiana ao norte, Dom João voltou os olhos para o sul, para a banda oriental do Rio da Prata, o que hoje é o Uruguai. Eram terras que pertenciam a outro antigo país rival, a Espanha, na época sob o poder de Napoleão, governada pelo irmão dele, José Bonaparte, e começando a enfrentar os movimentos republicanos de independência na América Latina. A partir de 1810, principalmente, toda a fronteira sul do Império do Brasil, que fazia fronteira com o antigo vice-reino do Rio da Prata, começará a ser ocupada por forças militares organizadas pelo governo de Buenos Aires. É um governo revolucionário, é um governo que rompe com as instâncias governativas espanholas, esse que se forma em 1810 em Buenos Aires, e é um governo, então, que manda exércitos para obtenção de apoio em várias regiões do vice-reino, portanto, nessa fronteira com o Brasil. O movimento republicano no Prata provocou uma reação imediata da princesa Carlota Joaquina. Dona Carlota era irmã de Fernando VII, o rei da Espanha, que foi preso por Napoleão. Ela não era, então, a monarca da Espanha, e não existia nada que garantisse que ela viria a se tornar uma rainha da Espanha. O que ocorre? Não havendo o legítimo rei na Espanha, que é Fernando VII, ele está preso, está impedido de governar. Tem um rei francês no lugar, José Bonaparte, que Napoleão colocou lá na marra, no lugar de Fernando VII. Há um vazio de poder, O que ocorre, então? Dona Carlota Joaquina percebe a possibilidade de que ela preencha esse espaço de poder, tornando-se, então, uma regente do Império Espanhol em substituição ao seu irmão. Veja, essa é uma solução improvisada.
Essa é uma solução que, mesmo enquanto projeto, porque isso não chegou a acontecer na prática, ela era mais ou menos imprevista, não era normal que isso acontecesse. Então, a simples possibilidade de que isso ocorra mostra a gravidade da situação política na Espanha. Carlota Joaquina recebeu inicialmente um forte apoio para esse projeto, da corte portuguesa e dos aliados ingleses. O que determina a existência desse projeto são outros interesses. Interesses pessoais dela, mas interesses da própria corte portuguesa, que de início apoia esse projeto. O principal ministro de Dom João, Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, de início, ele apoia esse projeto. E também o gabinete britânico, de início, sustenta essas pretensões de Dona Carlota. Depois, as circunstâncias vão mudando, tudo muda muito rapidamente nesse contexto. A Grã-Bretanha e o próprio gabinete de Dom João vão retirando o apoio e Dona Carlota vai ficando mais ou menos isolada. Dom João mandou tropas à Banda Oriental do Prata, mas não botou Carlota no poder. A Banda Oriental por aqui ficou conhecida como Província Cisplatina. E aí a corte portuguesa no Rio de Janeiro vê uma circunstância muito propícia para estender a sua área de influência na região. Em 1811, Dom João, a corte do Rio de Janeiro, envia exércitos para intervirem numa guerra que vinha sendo travada entre Montevidéu e Buenos Aires, Montevidéu realista e Buenos Aires revolucionária. É uma intervenção rápida em 1811. Em 1816, a corte portuguesa do Rio de Janeiro decide por uma nova intervenção que se mostrará mais duradoura. Em janeiro de 1817, poucos meses depois, então, de adentrarem ao território dessa Banda Oriental, as forças portuguesas ocupam Montevidéu. Com a tomada da Banda Oriental do Prata, o imenso Brasil ficou ainda maior. Em vez de Oiapoque e Chuí, as nossas fronteiras iam de São Jorge, na Guiana, a Sacramento, no Uruguai. Era preciso povoar esse vasto território. Dom João queria que esse povoamento fosse lucrativo e planejou a vinda de imigrantes. Os primeiros foram 3.500 chineses, agricultores e técnicos especializados no plantio do chá. O chá floresceu no Jardim Botânico, às margens da Lagoa e na Fazenda Real de Santa Cruz. O projeto era espalhar o cultivo e os chineses pelo país. Mas quando a produção cresceu, o plantio foi desacreditado pelos competidores estrangeiros, principalmente pelo Império Britânico, eterno aliado de Portugal até a página 20. Chá de primeira. Warren Dean fala disso, era de excelente qualidade. Mas como é que o Brasil ia competir o mercado internacional dominado pelos ingleses? Os ingleses estavam no Ceilão, na Índia, produzindo chá em todo lugar. E eram o principal aliado de Portugal. Pois é, o principal aliado, parceiro comercial. Não podia competir. Então não teve chance. O plano de Dom João de transformar o Brasil num grande produtor de chá e especiarias não se realizou naquele período. Mas apesar das críticas dos estrangeiros, o tempo provou que Dom João não sonhava o impossível. Tanto que hoje o Brasil exporta pimenta do reino para a própria Índia. Em 1815, com Napoleão derrotado, o Congresso de Viena estabeleceu os acordos de paz na Europa. Dom João devolveu a Guiana aos franceses e levou o Brasil a Reino Unido, junto com Portugal e Algarves. Negociou a união da Casa de Bragança com os poderosos Habsburgos, com o casamento do príncipe Dom Pedro e a arquiduquesa Leopoldina da Áustria. Depois da morte da mãe, Dona Maria I, se tornou o primeiro rei aclamado na América. Oficialmente, o Brasil deixou de ser colônia. A Banda Oriental permaneceu anexada sob o nome de Província Cisplatina até 1828, quando, depois de uma guerra sem vencedores entre os já independentes Brasil e Argentina, passou a ser território livre, a República do Uruguai. Como consequência dos acordos feitos depois da queda de Napoleão Bonaparte, outra leva de imigrantes
iria povoar nossas terras. Nas serras em torno do Rio de Janeiro, Dom João planejou melhorar a qualidade do gado e a produção de derivados de leite. Ele queria também aumentar o número de pessoas brancas nessa região. Foi quando vieram os primeiros imigrantes suíços para o Brasil. Dom João criou essa cidade por decreto para receber os novos moradores. Nova Friburgo, no estado do Rio, com seus vales e montanhas, era uma escolha baseada no clima da região serrana. Veio um grupo muito grande da Suíça de imigrantes e eles eram formados, como previa o contrato de imigração firmado entre a coroa portuguesa e o governo do cantão de Friburgo, na Suíça. Eles eram carpinteiros, oleiros, ferreiros, médico, pároco, professor, farmacêutico, veterinário, enfim. Eles representavam todas as profissões que uma cidade deveria ter para o seu bom funcionamento no século XIX. E você já tem um processo de condenação da escravidão. Você tem no Brasil, com a chegada no período da chegada da corte, você tem uma diferença muito grande entre a população negra e a população branca. Os negros eram infinitamente maiores do que os brancos. Com a independência do Haiti no início do século XIX, houve um medo da corte que houvesse uma revolta negra aos moldes do que houve no Haiti. E com isso, Nova Friburgo significou a chance de fixação de colonos europeus, brancos e católicos aos arredores, nos arredores da corte, nos arredores do Rio de Janeiro. Tinha tudo para dar certo. A imigração suíça foi organizada por um intermediário que conquistou a confiança de Dom João. Mas o negociante Sébastien Nicolas Gachet levou tantas vantagens que o que era o sonho de muitos virou o caos. Gachet ficou encarregado de trazer 100 famílias. Trouxe mais, 2.000 suíços, e embarcou 427 num único navio. Os imigrantes vieram entulhados nos porões do Urânia e de outros 6 veleiros. No total, morreram mais de 500 pessoas em consequência da aventura. No ventre do Urânia, nasceram 14 bebês. O navio teria passado a fazer transporte negreiro depois desta viagem. Os sobreviventes chegaram exaustos a Nova Friburgo. O quantitativo de 25% de óbitos você encontrava nos navios negreiros, né? Dadas as condições precaríssimas nas quais eram trazidos os africanos para o Brasil, né? Não é por acaso que os navios eram chamados de tumbeiros. E esse quantitativo você encontra também na migração suíça. Em vez das casas prometidas, Gachet construíra verdadeiras senzalas para a colônia suíça. O desonesto negociante foi banido da corte. Os suíços resistiram e criaram o que hoje são Nova Friburgo e arredores. A memória heróica dos primeiros imigrantes está nesse pequeno museu na cidade de Nova Friburgo. Os descendentes das famílias pioneiras povoam a região até hoje. Pont, Sanglar, Vermellinger, Monerá, Boechat, Uverney. A primeira casa de Nova Friburgo tem a marca da família Sanglar. Neste vale, ligado a Nova Friburgo por estradas de chão, ainda vivem, praticamente como no século XIX, sem telefone, sem tecnologia, da criação do gado e do cultivo da terra, a maior de todas as famílias pioneiras, os Uverney. Daqui saem pouco, quase nunca. Que eu estou aqui, eu não saio mais daí. Aí quase não vem mais ninguém. Então, eu não posso. São a memória viva de outro sonho joanino que acabou por se realizar com o tempo e a persistência desses povos. E que o Brasil, mesmo de um jeito caótico, corrompido e imperfeito,
acabou por acolher.